Continuando a nossa análise na intervenção estatal na propriedade privada, nessa parte da aula, nós vamos estudar exatamente as espécies de intervenção estatal na propriedade privada. A primeira espécie que nós vamos utilizar é exatamente a servidão, ou chamada também de servidão administrativa. Então, primeiro, o que é uma servidão, né? Servidão, ela vem exatamente de servir, né? Então, servidão, ela vem de servir. No caso, vai ser um bem que está servindo a outro, né? É um bem que está servindo a outro. E aí, quando a gente analisa a servidão, é um bem que serve a outro. Mas é qualquer bem que serve a outro? Não. A servidão, ela só tem como objeto, ou seja, ela só pode recair bens imóveis. Então, sempre que você ouvir o termo servidão, você sabe que ela só pode se referir a bens imóveis. E, em regra, ela recai sobre que bens? Ela recai exatamente sobre propriedades privadas. Então, ela vai recair sobre bens imóveis que, em regra, são de particulares, certo? A servidão, via de regra, ela não envolve indenização, só há necessidade de indenização se houver algum dano, tá certo? E a servidão, ela é instituída ou por um acordo administrativo ou por sentença judicial. É muito comum a servidão administrativa ocorrer quando acontecem algumas obras públicas. Exemplo, você tem obras de alargamento de ruas. Quando você tem alargamento de ruas, tem algumas propriedades que vão ser prejudicadas, ou seja, que vão ter que ser retiradas para exatamente você conseguir alargar aquela rua, ou transformar uma rua em uma avenida, por exemplo. Pois bem, nessa visão, você percebe que determinados imóveis, quando tem essas construções ou quando tem atuações, eles, de repente, podem ficar sem acesso à via pública, continuar a ter acesso à via pública. Isso daí acontece muito com terrenos antigos que as pessoas compravam, por quê? Geralmente a pessoa compra um terreno e constrói na frente desse terreno. Quando os filhos nascem, geralmente para ajudar os filhos, o que é que eles fazem? Eles constroem no quintal da casa. Então, fica uma casa na frente e fica uma casa nos fundos. Enquanto é o pai que mora na frente, não tem problema nenhum, porque os filhos têm acesso, né? Mas digamos que o pai falece e a família decide vender. A pessoa que vai comprar o imóvel da frente pode não ficar gostando que as pessoas do lado de trás fiquem transitando todo o tempo nos corredores. Então pode querer fechar o acesso da casa de trás para a rua. Isso é possível? Eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? É possível cortar esse acesso ou não é possível? Professor, para esse acesso passa pelo terreno dessa nova pessoa, consegui perceber bem. Exatamente. O acesso só se dá pelo terreno da pessoa. Se for Então, acesso, a pessoa não pode legalmente mais sair. Como é? eu acredito que era suposto ser possível, já que e o pessoal do outro lado que achasse uma saída pelo lado de trás, não dá? Porque, sendo propriedade dela, acho que ela pode fazer isso, não precisa. Deixa eu tentar explicar melhor aqui a situação, tá certo? Quando se constrói um imóvel, aquele imóvel que é construído, ele geralmente não ocupa todo o terreno. Ele fica na parte da frente. O dono do imóvel, ele decide construir atrás para conseguir fazer uma casa para os filhos.
Então, quando o imóvel de trás foi vendido, ele foi vendido com o quê? Com o consentimento do terreno da frente. Foi o próprio proprietário da frente que decidiu ou autorizou fazer o terreno de trás, não é isso? Concorda? Sim. Sim. Até aí tem. Então, o que acontece? Se o terreno de trás, quando ele é feito com autorização do terreno da frente, se esse proprietário da frente algum dia mudar, a pessoa que for comprar esse novo imóvel, ele já vai saber a situação que tem um imóvel atrás e que a única saída que tem é aquela que passa pelo corredor dele. Ele já vai saber, não vai, quando ele vai comprar o imóvel? Exato, vai saber. Só com preço concordado. Então, a pessoa não foi enganada. E ele sabe que a única saída daquele terreno de trás, do imóvel de trás, da casa de trás, é por aquele determinado corredor. O imóvel, ele pode deixar de ter acesso à via pública? Não. Acesso? Não pode. O próprio concordou. Ok. Então, por isso que esse corredor que dá acesso das pessoas que moram na casa de trás para a via pública, ele se torna uma servidão administrativa. Onde a pessoa não pode fechar a seu bel prazer. Por quê? Porque ele serve para o imóvel de trás. Ninguém obrigou o imóvel de trás a ser construído, mas uma vez que o imóvel de trás foi construído, aquela passagem ela virou uma servidão administrativa. Vocês conseguiram compreender? Professor, a passagem fica no lateral da casa ou tem que passar mesmo na casa da pessoa? Não, ela fica na lateral. Mas quando ela passa na lateral, geralmente na lateral da casa tem o quê? Janelas, portas, né? E aí a pessoa perde a privacidade, ela perde a intimidade. Por quê? Porque a janela fica ali, né? E aí a pessoa que está passando sem querer vai ver o que está se passando. Se não tiver cortina, se não tiver algo que impeça a visibilidade, vai ficar exposto, né? Tá certo? Então, o que incomoda é exatamente isso. A pessoa não pode passar realmente por dentro do imóvel, mas ela vai passar na lateral. E na lateral, você tem essa circunstância da visibilidade, né? Que está visível a pessoa atrás, ou as pessoas que moram atrás. Ok? Ok. Pronto. Então, quando a casa de trás ela é construída e as pessoas passam a morar atrás, constitui-se um corredor de passagem da casa de trás para a via pública. Então, constitui uma servidão administrativa. Aquele corredor passa a ser uma servidão administrativa. Ok. Mas essa servidão, ela vai durar para sempre? Se as condições não se alterarem, ela muda para sempre. Mas algum dia pode ser modificado? Pode. Quando é que pode ser modificado? Então, digamos o seguinte: o dono da casa da frente não está gostando disso e ele também não pode fechar o corredor. O que é que ele pode fazer? Ele pode mudar de casa. Não é verdade? Ele não pode comprar a casa de trás? Ou vender a dele. Ou vender a dele, o pessoal de trás. Então, se o dono da frente vende para o pessoal de trás, ou o pessoal de trás compra o da frente, tudo vai ser uma casa só. Aí eles podem fazer uma reforma e deixar agora tudo ser uma casa só, não é verdade? Se tudo agora é uma casa só, não precisa mais de servidão administrativa. Ela é extinta. É o segundo caso aí, ó. Incorporação do bem gravado ao patrimônio em favor do qual ela foi instituída. Se uma pessoa se torna dona dos dois imóveis, ela pode juntar os dois imóveis. Tá certo? Segundo caso, desaparecimento do bem gravado. Exemplo, a rua vai ser alargada. Para alargar a rua, tem que destruir a casa da frente. Se você destruir a casa da frente, só vai ficar o quê? A casa de trás.
Então, se a casa de trás passa a ter acesso direto à via pública, você também não precisa mais da servidão administrativa. Por quê? Porque o bem que tinha servidão, ele desapareceu. É o caso 1, de extinção. Tá certo? Professor, sobre essa questão da extinção, eu tenho uma dúvida. Como Por é? norma, eu vou dar um exemplo. Por normas, as vias, quando se compra esses terrenos para a construção das casas, tem uma delimitação do que é para ser estrada, do que é para ser a via pública e do que é para ser o terreno das casas. Exceto quando se quer alargar a via e acaba se partindo parte que era suposto ser das casas, há aqueles casos em que os donos das casas mesmo é que acabam por estendendo a casa um pouco mais do que deviam para fora dos seus limites. Na verdade, No caso, sim, depende do alargamento, né? Existem alargamentos que vão comprometer mais da metade do imóvel. Se compromete mais da metade do imóvel, é como se o poder público ele comprasse todo o imóvel e aí ele fica exatamente com aquela área. Geralmente as pessoas de trás, o que é que elas fazem? Como grande parte do imóvel da frente vai desaparecer, eles avançam, né? Quando ele não deveria, porque ele avançar é indevido, porque quem comprou foi o Estado. sim, é exatamente onde iria a minha questão, justamente sobre essa recompensação do Estado. Caso a pessoa estiver dentro dos seus limites, o Estado precisar romper para alargar a via, ali é uma recompensação monetária ou um realocamento do indivíduo. Mas e caso a parte que vai ser destruída é uma parte que o indivíduo é que passou dos seus limites, aí não há nenhuma recompensação também. Não, qualquer ele mexer na propriedade de qualquer pessoa, se ele vai mexer um pouco ou ele vai mexer em tudo, ele tem que desapropriar. Ele tem que dar uma compensação. Por quê? Porque ele vai prejudicar a pessoa em alguma coisa. Se ele gerou algum prejuízo, ele tem que gerar alguma compensação. Sim, a minha questão é justamente por cima disso. No caso, o prejuízo que o Estado acabou por gerar ao indivíduo é por conta do indivíduo ter passado os seus limites. Vamos supor, o lote dele é de 20 por 30. Onde Certo. para o 30, ele vai ocupar mais 5 a 10 metros da via pública. E é aquele espaço que o Estado precisa retirar. Ali não há essa recompensação também. Vamos supor, ele estendeu para fazer um salão de beleza, para fazer um mercantil, o que for. Ali o Estado ainda tem a obrigação de fazer essa recompensação? Se a pessoa de trás, ela alargar o seu imóvel, ela deveria indenizar o Estado, tá certo? Ela deveria indenizar o Estado, e se ela não procurar o Estado para indenizá-lo, o Estado pode cobrar dela a indenização. Porque o Estado, quando ele vai desapropriar a pessoa da frente, ele desapropria tudo, tá certo? Certo. Aqui no Brasil, o que é que acontece? Muitas vezes, os governantes, eles não fazem essa cobrança. Então, a pessoa acaba avançando e fica por isso mesmo. Tá certo? Mas se o Estado quiser, o correto é o Estado fiscalizar. Porque se a pessoa de trás quiser, ela tem que comprar do Estado, aquela parte. Ela tem que negociar com o Estado. Mas aqui no Brasil, geralmente, não se negocia e também o poder, por um lado, ele também é omisso, porque ele também não vai cobrar uma compensação dessas pessoas. Professor, Pode falar. eu acho que o que o Braulio estava tentando perguntar é que, se no caso a pessoa da frente, que a casa foi atingida, se ele tivesse ocupado o espaço além do seu limite, do seu território, que é pelo menos 20 por 30, e se ele tivesse usado uns 10 metros à frente ou 5 metros, se for aquela parte que ele usou, que não era dele, que usou indevidamente, se o Estado ainda tem que indenizar a pessoa. É isso que eu estava querendo perguntar. Certo. Se a pessoa avançou indevidamente, o Estado ele pode não pagar. Dependendo do caso, ele pode não pagar. Por quê? Porque aquela parte que o Estado vai precisar, a pessoa já não teria direito. É exatamente isso que eu estava querendo perguntar. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas quando vocês estão na estrada,
tem vários avisos dizendo que se você construir na beira da estrada, você pode perder o seu imóvel. Vocês já viram isso? Vocês já viram essas placas que o governo do estado colocou? Principalmente aí indo para a Redenção, eu já vi umas 2 ou 3 placas com essa informação. Por que que existe essa informação? Hoje em dia, já existem leis no Brasil, não só no estado do Ceará, mas no Brasil, regulando que qualquer rodovia você só pode construir depois de tantos metros. Salvo engano, eu acho que é depois de 50 metros da rodovia. Certo? Então, da rodovia até a construção, da beira da rodovia até a construção, tem que dar mais ou menos, eu acho que é de 35 a 50 metros. Mas por que essa exigência? Primeiro, a rodovia, geralmente, ela passa dentro de perímetro urbano ou de perímetro rural? De perímetro rural. Os imóveis do perímetro rural, eles são maiores ou são menores? Eles são maiores. Então, você coloca o direito de construir, ou seja, a partir de que momento você vai conseguir fazer a sua edificação? Salvo engano, é entre 35 e 50 metros. Mas por que ele coloca isso daí? Porque se for necessário que a rodovia ela seja alargada, ele não precisa indenizar por aquelas construções irregulares. Tá certo? Então, por isso que tem a advertência. Porque a partir do momento que fez a legislação, só um instante. Se o Estado fez a legislação, então é do conhecimento de todos. Ah, eu não sabia, ele não consegue alegar. Por quê? Uma vez que a lei é publicada, ela é considerada como sendo conhecida por todos. Então, se o Estado, no futuro, tiver necessidade de alargar e a pessoa colocou indevidamente a construção no lugar, ele pode derrubar. Professor, tem vários distritos que quando foi alargado, eles foram indenizados. Por quê? Porque ainda não existia essa legislação. Hoje em dia, existe. Por isso que o Estado está colocando essas informações. Tá certo? Para que a pessoa, para que no futuro ele não precise mais indenizar. Quem estava falando, pode falar agora. Ah, pessoal, só queria aumentar no que o professor disse, além do processo de alargar a estrada, também para se proteger em situações de acidentes, tipo uma rodovia, claro que os imóveis não podem ficar muito próximos. Também, se tiver algum acidente e os veículos acabarem saindo, também para ter uma zona de escape, né? E não danifique, não prejudique aquela determinada comunidade também. São vários os fatores, você também lembra muito bem. Viu? Então, isso. Diga, pode falar. Eu tenho uma dúvida aqui, consoante a servidão administrativa. Consoante a explanação do professor, eu me revi nisso porque eu já presenciei isso. No que tange na perspectiva de que tem um quintal e tem dois utentes, onde o outro é a parte de trás, outro é para frente, onde o da frente tem aqui ceder sempre a vaga, né, para o pessoal de trás ter acesso à via pública. E muitas das vezes, não muitas das vezes, o que eu presenciei é que houve uma grande confusão, porque nós seres humanos temos sempre a discórdia, e quando o cara de frente não está bem com o de trás, talvez toma trâmites muito drásticos. Então, eu gostaria de saber, tipo, essa servidão administrativa tem que ser regido por lei, assim, tipo, de forma legal, ou somente por convênio, tipo, bom senso dos dois. Essa é a minha dúvida. É o seguinte, via de regra, a servidão administrativa ela tem que ser feita através de acordo administrativo. O que é isso? As pessoas entram em acordo, mas deveria ser registrado na matrícula do imóvel que tem a servidão, certo? Deveria ser registrado. Por quê? Porque qualquer pessoa que for comprar um imóvel não tem mais como discutir. O grande problema é que no Brasil tem muito presente uma situação aqui no Brasil que é conhecida, que é chamado jeitinho brasileiro. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então, para tudo quer dar um jeitinho.
é, é uma circunstância, é um aspecto do brasileiro, do próprio Brasil, das pessoas que moram no Brasil, dos nacionais do Brasil, né? Então, o que acontece? Isso, por um lado, é bom e, por outro, é ruim. Nesse aspecto aqui, ele é ruim. Por quê? Porque se a pessoa faz, ela não faz esse acordo administrativo, ela não registra esse acordo administrativo, vai dar problemas. Por quê? Porque, efetivamente, o de trás, ele tem direito. Se o da frente não respeitar, o de trás pode entrar com o processo. E aí, se não tiver o acordo administrativo, o processo impõe que o vizinho da frente ele abra um corredor de acesso do de trás à via pública. Então, não tem como correr. Então, efetivamente, deveria ter já um documento administrativo registrado em cartório. Se não tivesse documento administrativo registrado em cartório, a pessoa que se sentir lesada, a pessoa de trás, ou a pessoa que tem um imóvel que não tem acesso direto à via pública, ele pode entrar com o processo e, através do processo, o juiz impõe ao vizinho da frente que ele se abstenha, ou seja, que ele se omita de prejudicar ou de proibir o acesso do de trás à via pública. Tá certo? Tá certo, tá certo. Então, é para existir um acordo formalizado, mas registrado na matrícula do imóvel. Se não existir, o que for prejudicado pode entrar com o processo, para que o juiz reconheça o direito dele à servidão administrativa. Pronto. Voltando aqui à extinção, né? Agora, voltando à extinção. Nós já vimos, no caso do desaparecimento do bem gravado. O segundo é quando o bem gravado ele é incorporado ao patrimônio em favor do qual ele foi instituído, e o último é o desinteresse superveniente por parte do Estado. Ou seja, acontece alguma coisa, digamos, aqui no Ceará foi construído um açude chamado açude do Castanhão. Vocês já chegaram a pesquisar sobre esse açude, o açude do Castanhão? Na época da construção desse açude, teve uma cidade aqui no Ceará que ela teve cidade local, certo? Teve uma cidade que teve que mudar de local. Então, essa cidade, o nome da cidade é chamada Jaguaribara. É tanto que o nome da nova cidade é Nova Jaguaribara. Por quê? Porque ela foi deslocada por conta da construção do açude do Castanhão. As águas do açude do Castanhão invadiram a cidade. Nesse caso aí, se a cidade tivesse servidão administrativa, iria continuar essa servidão? Não. Por quê? Porque toda a cidade ia ser invadida pela água do Castanhão. Então, existe ainda algum motivo para continuar a servidão? Não. Ninguém mais iria morar na cidade, então os imóveis não teriam mais serventia. Desinteresse superveniente por conta do Estado. Tá certo? Então, por isso que você tem a servidão administrativa. Eu queria só que vocês percebessem o seguinte. Então, na servidão administrativa, um imóvel, ele é importante para outro imóvel. Então, esse imóvel que é importante para o outro imóvel, ele fica gravado. Ou seja, ele fica com a limitação da sua utilização. A sua utilização ela fica limitada. Para quê? Exatamente para beneficiar o outro imóvel pelo qual ele tem necessidade de alguma coisa do imóvel anterior. Tá certo? Mas o que eu queria que vocês percebessem é exatamente isso. A servidão, ela só recai sobre imóveis. Em regra, esses imóveis são de particulares, ou seja, eles são propriedade privada. E segundo, é que eles não precisam ser indenizados. Não existe a cobrança de indenização, só se tiver danos. Se não houver dano, não existe indenização. Ok? O outro caso é exatamente o caso da requisição. Outro caso de intervenção estatal na propriedade privada é exatamente o caso da requisição. Então, vamos lá. Esse caso da requisição, inclusive, hoje em dia, ele está sendo muito analisado, né? Ele está sendo muito discutido. Vocês sabem por que esse caso da requisição, hoje em dia, está sendo muito discutido? Ele foi discutido, inclusive, no início desse ano.
Não estão lembrando? Eu vou ajudar vocês aí a lembrar, tá certo? A vacinação contra o coronavírus, para a imunização devido ao coronavírus, ela começou quando, na maioria dos países do mundo? Pessoal, vocês... Novembro, se não me engano. Começou a se cogitar entre outubro e novembro, mas só que ela só realmente começou em dezembro. Ok, ela começou em dezembro. Mas para você ter a vacinação, para aplicar a vacinação, vem um frasco, né? E para você fazer a vacinação, como é que você aplica a vacina? Você precisa de seringa e agulha, não é verdade? Pois bem, aqui no Brasil, o Plano Nacional de Vacinação fica a cargo de quem? Vocês sabem de quem é a incumbência, a obrigação? Aqui no Brasil? A Anvisa é o Ministério da Saúde, professor. É do Ministério da Saúde, ou seja, é federal. Então, o Plano Nacional de Vacinação fica a cargo do Ministério da Saúde, que faz parte de quem? Do governo federal. Tá certo? Ok. E aí, quando em outubro, novembro, estava se discutindo sobre a vacina, o Ministério da Saúde se tocou que não tinha nem seringa, nem agulha e nem luvas, porque o profissional que vai aplicar tem que colocar luva, né? Material, insumos necessários para a vacinação. Aí o que é que ele fez? Fez o que é correto. Ele abriu uma licitação. Licitação essa para comprar esses insumos. Mas como foi que acabou essa licitação? Ela deu certo, não deu certo? Não deu. Não deu certo, muito bem. Mas aí eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês, né? O Ministério da Saúde, ele abriu uma licitação para um tanto X de seringas e agulhas, tá certo? Ele abriu com um tanto X. Eu quero saber que tanto X foi esse. Eu sei, mas pelo visto, como vocês não estão me respondendo, eu vou passar essa tarefinha de casa. Quantas seringas e agulhas o governo brasileiro queria comprar nessa licitação? Tarefa de casa. Vocês vão pesquisar e me dizer. Certo? Primeiro. Segundo, não deu certo porque o Ministério da Saúde comprou algumas seringas e vacinas. Mas eu quero agora o Y. O que é o Y? É o percentual. Professor, eu sei que o Ele percentual... queria, só um instantezinho, dos 100% que ele queria, do total que ele queria, ele conseguiu comprar quantos por cento? Eu sei que o percentual ficou abaixo de 10%, professor. Eu acompanhei. Agora eu não lembro os números exatos, mas eu lembro quanto é que o governo queria, acho que, e ficou muito abaixo do exigido, porque os preços foram feitos durante, como é que se chama? A licitação. A licitação eram diferentes daqueles que o governo esperava. Então, do que se pretendia para o que se conseguiu, ficou abaixo de 10%. Exatamente. Você está correto. Agora eu quero só que você veja esses valores, certo? Qual era o número total de seringas e agulhas que o governo federal queria, quanto foi que ele comprou e qual é o percentual de diferença, né? Entre o que era almejado e o que realmente foi obtido. Ok. Então, só que ele fez essa licitação em dezembro. Se a vacinação iria começar em 2,4%. janeiro, só um instantezinho, por favor. Se a vacinação devia começar agora, entre dezembro e janeiro, esse material devia ter sido comprado quando? Veja bem, a vacinação iria começar entre dezembro e janeiro. O material era para ter sido comprado quando? Sei, agosto, setembro.
Até outubro. Exatamente. Ele deveria ter lançado o edital lá para agosto, setembro. Por quê? Lança o edital, depois, como a gente viu, depois do edital, faz-se as audiências, né, os pregões, para receber das propostas, faz a avaliação das propostas, depois faz a avaliação das propostas, faz a avaliação das documentações das empresas, faz o contrato. Aí, quando é assinado o contrato, é que se assina a ordem de fornecimento dos produtos, né? Então, tudo isso daí é feito em dias ou em meses. É feito em meses. Eles lançaram o edital em dezembro e fizeram o pregão em dezembro. Não dava tempo. Então, o que a gente que deve perceber é a administração pública deve estar sempre atenta. Então, o Ministério da Saúde, nesse ponto, no que tange a vacinação, ele errou feio. Por quê? Porque ele não fez no tempo correto. E aí o que acontece? As empresas brasileiras, elas começaram a vender para fora, para o exterior. Se a empresa brasileira vende para o exterior, como é que fica o nacional? Como é que fica as instituições nacionais? Elas ficam sem produto. Sem produto, o valor diminui ou aumenta? Vai aumentar, com certeza. O valor vai aumentar, exatamente. Pronto, quem queria falar, pode falar agora. Eu precisava só terminar o raciocínio. Alguém que falou que ficou em 2,4% o que o governo conseguiu. Também dei uma Exatamente. pesquisada, acho que o que se pretendia eram 339 milhões, acredito, e no final conseguiu-se apenas 7,9. 7,9 milhões. Exatamente. Por quê? Porque você tem que entender que quando vem a vacina, essas vacinas aí, todas elas, ou a quase totalidade, prevê 2 doses. Então tem a primeira e depois tem o reforço. Se nós somos 210 milhões de brasileiros, nós precisamos do quê? De 420 milhões, né? Como tirar aí as crianças? Aliás, as pessoas até 18 anos, então você diminui esse valor de 210 milhões. Mas ainda assim, nós temos ainda muitos brasileiros que precisam ser vacinados. Então, por isso que ele colocou aí uma base aí de 300 milhões de material, né? Ok. Vamos agora à segunda parte. A licitação deu errado, porque colocaram um preço muito caro. E agora, o que é que você faz? Qual é a saída para o governo brasileiro? Se ele fizer a outra licitação, vai ser rápida ou vai demorar? Vai demorar. Vai demorar. Então, qual é a para resolver o assunto? Negociar. Mas para você fazer aquisição no poder público, você sempre tem que fazer através da licitação, né? Ou tem os casos de dispensa de licitação, também se encaixaria. Mas qual foi a saída que foi vista no Brasil? Foi exatamente esse caso aqui, o caso da requisição. Então, se o Estado, e não só o Brasil, qualquer Estado, ele precisar de algum bem móvel, imóvel ou serviço de particulares, ele pode fazer a requisição. Se ele precisar de um bem móvel, de imóvel ou serviço, ele pode fazer a requisição. Mas por que nesse caso ele podia fazer a requisição? Porque a requisição ela só pode ser aplicada para um caso. Que caso é esse? Situação de perigo público iminente. Situação iminente. Professor, mas eu estava acompanhando as notícias na altura e eu vi que o governo federal perdeu a causa contra o governo de São Paulo, em que o governo federal pedia uma requisição dos produtos que... Eu percebi que São Paulo foi o estado que melhor se organizou nesse sentido, porque era que estava mais preparado e já tinha seringas e agulhas suficientes, acredito, para todos. Então, quando o governo federal tentou requisitar, São Paulo acho que recorreu e acabou ganhando a causa. Acho que foi pela algum ministério aí, não me lembro agora qual foi. Certo. Mas vamos aqui por parte, tá certo?
O governo federal, ele quis comprar de quem? Dos governos ou das empresas? As empresas. Ele foi comprar das empresas. Beleza. Quando as empresas foram vender com um preço alto, foi o que ele fez? Não, não compro. Aí ele colocou, ele tirou da manga da camisa, que a gente, vocês conhecem essa expressão da manga da camisa? Eu não, professor. Geralmente as pessoas, Sim. elas enrolam, né? Elas pegam cartas, esconde carta e botam no meio para ganhar o jogo. Não tem isso? É um subterfúgio que a pessoa utiliza para ganhar. Então, foi aquilo que o governo federal tentou fazer. Ele puxou uma carta na manga para tentar ganhar o jogo, para tentar virar o jogo. Qual foi a carta na manga? Foi exatamente a requisição. Eu chego já já em relação a São Paulo, tá certo? Mas vamos analisar isso daqui primeiro. Quando o governo ele faz a requisição, ele podia fazer essa requisição das empresas? Ele pode pagar esse material das empresas? O que é que vocês acham? Pode, pela situação que se encontrar. Sim. Como nós Pelo que o professor estamos... acabou de explicar, pouco. Ok. Como nós estamos em situação de pandemia, a pandemia é um perigo público real? É pior do que o iminente, porque o iminente está para acontecer. A pandemia, ela está para acontecer ou está acontecendo? Acontecendo. Está acontecendo. Ela está acontecendo, então ela é um perigo real. As agulhas, seringas, as luvas, as máscaras, eles são bens móveis, imóveis ou serviços particulares? Bem imóveis. Bens móveis, né? Eles são considerados bens móveis. Então, ele se encaixa na requisição? O que é que vocês acham? Sim, se encaixa. Se encaixa, beleza. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal Brasileira de 1978 autoriza fazer a requisição. Então, até aqui fechou, né? Nesse caso, caberia ao Estado brasileiro pagar a indenização? O que é que vocês acham? Cabe ao Estado brasileiro pagar a indenização? As empresas? Acredito que o fato de o estado da pandemia permitir que o governo faça essa requisição não impede que, a posterior, faça um pagamento a essas empresas. Impede ou autoriza? Não impede o Estado de fazer esse pagamento, eu acredito eu. Apesar Exatamente. de autorizar ele a pegar o negócio. Exatamente. Por quê? A empresa, ela ganha dinheiro como? Produzindo e vendendo esses materiais. Se o governo vai lá e pega esse material, ele vai gerar prejuízo à empresa? Vai. Mas Vai. o governo pode dizer? Ele pode dizer que ele vai pagar o preço justo, o preço de mercado. Porque o que ele estava querendo fazer era aumentar o preço, cobrar um preço muito maior. E aí o Estado ele vai lá e requisita e pega o preço justo, né? Paga o preço de mercado. Ok? Pronto. Alguém quer falar? Sim, professor, não entendi uma parte. No caso, a empresa querendo aumentar as coisas e o Estado quer pagar a preço médio. Que mal tem isso? Eu acho que o Estado até então está, tipo, na situação normal e ele pode fazer isso. Você acha que ele pode ou que ele não pode? Que ele pode pagar preço normal. O preço normal. Mas o que é que as empresas queriam cobrar dele? Queria cobrar o preço normal ou o preço acima? Se as coisas estão em falta, as empresas vão aumentar, vai cobrar preço
mais que o normal. Eu acho que é isso. Mas no caso, como é o Estado, ele deveria pagar preço normal. Tendo em conta isso, vai ser usado pela população. Certo. É exatamente a situação, porque quando foi na licitação, o preço que as empresas apresentaram foi um preço muito maior. Não foi o preço de mercado, que você chama preço normal. Então, por isso que o Estado brasileiro ele estava querendo fazer essa requisição, para quê? Porque nessa requisição, ele vai tomar esses equipamentos, esses insumos e pagar o preço que ele acha justo, que é o valor de mercado, tá certo? Então, por um lado, está correto. Por quê? Porque as empresas quiseram se aproveitar do Estado, eles estando principalmente numa situação de necessidade. Porque aqui não dá para você esperar amanhã, as vacinas estão chegando agora. Então, tem que ter material suficiente para aplicar as vacinas agora, e não depois. Tá certo? É tanto que a requisição ela só pode acontecer enquanto tem o perigo. Ou enquanto esse perigo é iminente, ou enquanto ele está acontecendo. Depois que cessar esse perigo, eu posso continuar a fazer a requisição? Não. Não pode. Então, foi a forma como o governo brasileiro ele achou de sair desse problema. Aí, quando ele pensou que já tinha resolvido o problema, ele se deparou com outro problema. Qual foi? O governo federal, ele atrasou a compra. Mas os outros estados também atrasaram a compra? Não. Exemplo, o estado do Ceará tem material, tem seringa, tem insumo para fazer a vacinação? Quando saiu essa requisição, pessoal, teve matérias no jornal O Povo e Diário do Nordeste que falaram sobre isso, a situação do Ceará. O Ceará precisou de seringa? E agulha? Sim. Não. O estado do Ceará já tinha. Ou seja, o governador e o secretário de saúde, eles já tinham se preparado para esse momento. São Paulo também. Só que São Paulo, ele tinha acabado de comprar. E as empresas estavam para entregar para São Paulo. E aí o que aconteceu? As empresas, quando o governo fez a requisição, as empresas que tinham vendido para os governos estaduais, ela informou os governos estaduais, vocês dançaram, a gente vai ter que entregar tudo para o governo estadual, vocês vão ter que esperar. Aí o que foi que os governadores fizeram? Eles pediram ao governo federal, o governo federal não quis saber, foram para a justiça, e na justiça, a justiça reconheceu. Por quê? O governo federal estava adquirindo para quê? Para vacinação. Os governos estaduais estavam adquirindo também essas seringas, o mesmo material para quê? Para a vacinação. Então, podia o governo federal tomar dos governos estaduais? Não, no caso não seria justo. Não seria justo. Porque um se preparou, ou alguns se prepararam, fizeram todo o procedimento e fizeram a aquisição direitinho, e era para a mesma finalidade, e o outro não se preparou. Então, por isso que o governo federal ele não pôde fazer a requisição daquilo que foi vendido para os governos estaduais e governos municipais. Mas aquilo que as empresas venderam para os outros países, para os outros estados, o governo brasileiro podia adquirir, podia tomar, podia fazer a requisição? Eu acho que sim. Pode. Porque em relação ao exterior, ele podia tomar. Em relação às empresas privadas, os hospitais privados, ele podia tomar. Ele só não podia tomar dos outros entes públicos. Por quê? Porque os dois têm a mesma finalidade, ou tinham a mesma finalidade, que era fazer a vacinação. O perigo era o mesmo. Ok? Professor, nisso eu ainda fico com uma dúvida, porque esse negócio de estadual, federal, em Angola, como é mesmo, é um só que comanda tudo, às vezes eu fico perdido. E se os governos estaduais
tivessem todos preparados, para que serviria os materiais conseguidos pelo governo estadual? Seria só para dar suporte a quem não tivesse, ou como é que funciona? Vamos lá. Só para você entender, tá certo? A saúde no Brasil, ela é um dever do Estado, correto? Correto. A saúde do Brasil é um dever do Estado. Então, se a saúde do Brasil é um dever do Estado, o Estado tem que fornecer saúde a todas as pessoas. Mas quem é o Estado brasileiro? É o governo federal, os governos estaduais, o governo do Distrito Federal e os governos municipais. Então, os quatro vão fazer a mesma coisa na saúde ou eles vão fazer coisas distintas? A mesma. Não, eles vão fazer coisas distintas. A Constituição brasileira, ela regulamentou o que é que o papel de cada um dentro da saúde pública. Aí, eu não sei se você já ouviu esse termo, mas tem um termo na saúde que é chamado atenção primária. Já ouviu esse termo? Atenção primária? Já sim. Pronto. A doença primária são aquelas doenças mais comuns. Quais são doenças comuns? Doenças respiratórias, algumas doenças cardíacas, pressão alta, questões mais simples, que não envolvam transplante ou cirurgias mais complicadas. Isso daí é a atenção primária, que você geralmente resolve com o quê? Com medicamento. Atenção secundária. A atenção secundária não é mais dos municípios, é dos estados e do Distrito Federal. O que é essa atenção secundária? São as especialidades médicas e odontológicas. Mas você não coloca um alto grau. Por exemplo, doenças neurológicas não estão no secundário. Transplante não estão no secundário. Então, o secundário fica com as especialidades, mas sem ter necessidade de grandes intervenções cirúrgicas ou equipamentos de alto custo. Essas grandes intervenções cirúrgicas, neurológicas e outras, e equipamento de alto custo, como o tratamento oncológico, fica a cargo de quem? Do governo federal. Atenção terciária. Entendeu agora? A diferença... Sim, entendi. Pronto. Então, eu tinha dito para vocês, a vacinação no Brasil, ele está dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Quem é que é responsável, quem é o maior responsável pelo SUS? É o governo federal. Então, o que acontece? Realmente, era para os estados terem seringas, agulhas, luvas, máscaras, batas, tudo aquilo que fosse necessário para fazer a vacinação. Agora, todo estado do Brasil tem as mesmas condições? Não tem. Não tem. Então, por isso, o que é que o governo federal tinha que fazer? Ele vai fazer a aquisição porque os estados que já têm condições, ele resolve a sua parte. E aqueles estados que não têm condições, o governo federal manda o material. Então é basicamente como eu pensei, que serviria apenas de apoio para quem não tivesse o suficiente. Exatamente. É exatamente isso daí. Obrigado. Certo? Ele já tem é como se o governo federal fosse uma retaguarda. Quem não tivesse o suficiente, ele ia lá e contribuía. Ele ia lá e ajudava. Certo, professor. Obrigado. Ok? Tá certo? Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Pronto. O que eu queria agora? Então, nós vimos esse caso da requisição. O que é que eu queria agora? Que vocês depois fizessem a diferenciação entre requisição e servidão administrativa. Primeiro alerta. Para ocorrer a servidão, precisa de uma situação excepcional para ocorrer a servidão administrativa ou elas podem ocorrer a qualquer tempo? A requisição, você faz a mesma pergunta.
A requisição, ela pode ocorrer a qualquer tempo ou só em situações excepcionais. Segundo, qual é o objeto da servidão administrativa? A servidão administrativa, ela recai sobre qualquer objeto, sobre qualquer bem ou só alguns tipos de bens. E a requisição, ela vai recair somente sobre um tipo de bem ou sobre vários tipos de bens ou outros objetos. Indenização, as duas são indenizáveis ou não? Né? Em que situação? O período, a servidão administrativa, ela pode ocorrer de maneira permanente ou ela sempre é provisória? A requisição, ela é permanente ou ela sempre é provisória? Então, vamos fazer, eu queria depois que vocês fizessem exatamente esse comparativo entre servidão e requisição, para vocês entenderem efetivamente o que é servidão e o que é requisição. Ok? Sim, Ok, professor. Agora vamos analisar o terceiro, né? A terceira espécie, que é exatamente a ocupação temporária, né? A terceira espécie é a ocupação temporária. Só pelo termo, né? Pelo vocábulo, a gente já começa a entender o que seria a ocupação temporária. Então, a ocupação temporária seria o Estado, ele ocupando um local ou ele se utilizando de um determinado bem durante um determinado período, enquanto houver uma necessidade. Certo? Ok. Então, quer dizer que o Estado, ele sempre pode fazer isso? Não. Só quando houver uma necessidade. Exemplo. E vocês viram aí no alargamento da rodovia aí para a Redenção, né? Dessa CR, que vai até a Redenção, de Fortaleza até, aliás, que ultrapassa a Redenção, né? Vai até mais além. Cada trecho da rodovia, você precisa de maquinário pesado. Trator, você precisa de esteiras, então você tem vários maquinários pesados. Esses maquinários pesados, você pode ficar deslocando eles todo o tempo? Não. Então, cada trecho, você escolhe um local para deixar esse maquinário pesado, para quê? Para que os trabalhadores, no outro dia, eles tenham deslocamentos curtos e possam trabalhar mais. Para você não ficar sempre recolhendo. Por exemplo, imagine se a empresa ela tivesse sempre que voltar com o maquinário para Fortaleza. Só o deslocamento de ir e voltar ia gastar muito combustível, né? Ia gastar muito tempo. Então, por isso você precisa em determinados locais. Então, obras públicas grandes precisam de locais para deixar o maquinário pesado. Então, o sítio, a fazenda, o local onde deixa o maquinário pesado durante aquele período da obra, aquele local que o Estado ocupa é chamado de ocupação temporária. Certo? Lá é uma ocupação temporária. Ano passado teve eleições, né? Os locais de votação são somente locais públicos ou tem locais privados que também ocorrem votações? Hein, pessoal? Também pode ser em locais privados, né? Tem colégios privados que são utilizados, tem clubes que são utilizados, são locais privados. Então, o que acontece? Ali também você tem a necessidade de fazer a votação no país, então você vai utilizar aqueles locais que são mais condizentes com aquilo que o Estado precisa. Também é tipo de ocupação temporária. Agora, em campanha de vacinação, você pode utilizar também edifícios ou locais privados para você fazer vacinação? Pode, né? Exemplo, os velhinhos que estão em asilos, eles foram vacinados aonde? Tiveram que deslocar esses velhinhos para um posto de vacinação, para um hospital, ou eles foram vacinados no próprio local, no próprio asilo? Eles foram vacinados no próprio asilo. Então, você percebe que quando o Estado também tiver necessidades, situações de necessidade, ele também pode utilizar bens móveis e ou imóveis particulares para conseguir alcançar a sua necessidade.
Agora, ele vai utilizar de qualquer maneira? Não. Primeiro, tem que ser feito um ato dizendo quais são os bens móveis e imóveis que vão ser impactados, que vão ser utilizados. Depois, os donos são cientificados que esses imóveis eles vão ser utilizados pelo Estado, em que dia e durante que horário. Por quê? Porque o dono já tem que se preparar para quê? Para ceder esses espaços ou ceder esses objetos durante aquele determinado período. Depois do período, ele é devolvido. Pronto. Então, ocorreu a votação, terminou a votação, tirou os boletins de urna, tiraram as urnas, tirou tudo do equipamento, ele é devolvido para o particular. Né? Então, são momentos breves e em estados de necessidade do próprio Estado. Então, a ocupação temporária, você percebe que ela também é necessária, porque ela vai acontecer em vários momentos, né? Campanha de vacinação, nos dias de votação das eleições municipais, federais, estaduais, e também no caso de grandes obras públicas, onde o maquinário ele tem que ficar em um determinado local próximo de onde eles estão trabalhando. Então, você começa a perceber isso. A ocupação temporária também existe e ela é diferente tanto da requisição, como também ela é diferente da servidão administrativa. Tá certo? Vocês conseguiram entender o que é a ocupação temporária? Professor, Pode perguntar. mas nesse caso, o imóvel ele tem que estar 100% desocupado. Não é isso para ele ser utilizado pelo governo, pelo Estado? Veja bem, a forma, quando é decretada a ocupação temporária, o Estado ele vai dizer o que é que ele precisa utilizar. Exemplo, precisa de ocupação do colégio. Todas as salas do colégio privado obrigatoriamente vão ser utilizadas? Pode não ser. Por exemplo, as salas da educação infantil não são utilizadas. Então, você não tem necessidade delas. Tá certo? O que precisa estar desocupado é aquilo que o Estado vai utilizar. O que o Estado não vai utilizar, ele pode dispensar. Então, você vai analisar de caso a caso. Por quê? Porque o que ele vai utilizar, o Estado ele tem que dizer o que é que ele vai utilizar e qual é o período, né? Dia e hora que ele vai ocupar e dia e hora que ele vai devolver. E está tudo dentro do ato. E tem que ser notificado cada um dos proprietários. Então, por isso você tem que analisar cada caso concreto. Você não pode colocar um pensamento genérico para todo mundo. Tá certo? Ok. Professor, o senhor poderia explicar sobre a expedição do ato? Não entendi. A expedição do ato é, diferentemente da servidão administrativa, onde às vezes as pessoas não fazem uma formalização, um documento que formalize, e na requisição às vezes não dá tempo de você ter essa formalização, na ocupação temporária sempre há esse tempo. Por quê? Porque você precisa fazer um planejamento da ocupação. Ou seja, a ocupação ela se dá antes a formalização que o Estado ele vai ocupar aquele bem móvel ou vai utilizar aquele bem móvel, ela é sempre planejada com antecedência, para comunicar o particular de modo que ele não seja prejudicado, certo? Então, a expedição do ato é exatamente isso, é que toda ocupação temporária, ela vai ser planejada e, ao ser planejada, ela já vai ser informada ao dono do bem, de como é que vai ser essa utilização, como é que vai ser essa ocupação temporária. Tá bom. Tá certo? Mais alguma dúvida? Não? Eu queria também que vocês fizessem a mesma coisa. O quê? Fizessem um comparativo entre ocupação temporária e requisição, ocupação temporária e servidão administrativa. Certo? As mesmas coisas. Qual é? Em que circunstâncias eu tenho servidão? Em que circunstâncias eu tenho a requisição? Em que circunstâncias eu tenho a ocupação temporária? Tem algum motivo especial para ter servidão administrativa? Para ter requisição? Para ter ocupação temporária? Tem alguma motivação especial? Qual é o objeto?
que recai a servidão, a requisição e a ocupação temporária. Qual é o tempo da servidão, da requisição e da ocupação temporária? Há necessidade de indenização para a servidão, a requisição e a ocupação temporária. Então, é você entender o que é que elas têm em comum e quais são as suas diferenças. Tá certo? Pessoal, e para finalizar a aula de hoje, eu queria que a gente visse até pelo menos a limitação administrativa, né? A limitação administrativa está dizendo que o Estado, como ele vai fiscalizar todas as propriedades, assim como ele vai fiscalizar todas as ações dos particulares, ele também fiscaliza as suas propriedades. E, de repente, ele pode colocar limitações. Exemplo, você tem um carro, digamos que você tem um Porsche, uma Ferrari. Você pode andar pelas ruas de Fortaleza na potência máxima, velocidade máxima. Pode ou não pode? Se você comprou uma Ferrari, você gosta de correr. Então, você pode andar pelas ruas de Fortaleza na velocidade máxima se você puder? Não, né? Não. Nas vias públicas, municipais, estaduais, federais, sempre se diz o quê? Limite de velocidade, né? E aí coloca o limite máximo, né? Tem ruas que você só pode andar com 40 km por hora, tem ruas que é a 50, tem ruas que é a 60, tem rodovias que você pode rodar a 80, 90 e até 100 km por hora, né? Se você for para os Estados Unidos e for para a Europa, tem determinadas rodovias até que a quilometragem é livre, né? Você pode botar até um 250 aí que não tem problema, em algumas estradas que são permitidas. Então, veja bem, você tem um carro que é muito veloz, mas você não pode utilizar toda a potência do carro, toda a velocidade do carro. Por quê? Porque existe uma limitação. Você tem um carro, ele pode chegar a velocidades máximas, mas o Estado lhe diz que você só pode rodar até uma determinada velocidade. E se você rodar acima dessa velocidade, você pode ser multado. Você vai ser sancionado. Vai cometer uma infração administrativa e por essa infração você vai ser sancionado. Pois bem, as limitações administrativas são exatamente essas imposições que o Estado faz através de lei para todos os cidadãos, para todas as pessoas que estão vivendo dentro do seu território. Tá certo? Isso é que são as limitações administrativas. Então, só para que vocês entendam melhor, né? Uma limitação administrativa é, de acordo com o professor Eli Lopes Meireles, é toda imposição legal gratuita, ou seja, o Estado ele impõe e não paga nada por isso. Unilateral, o Estado impõe e não quer saber da vontade e nem do pensamento dos particulares, dos cidadãos. E de ordem pública. O que é de ordem pública? Que as pessoas elas não podem contrariar. Condicionadora do exercício de direitos ou atividades particulares às exigências do bem-estar social. E por que o Estado ele pode fazer essas imposições? Limitar o limite de velocidade, para impedir que ocorram acidentes graves, para impedir que ocorram atropelamentos, né? Então, por isso, é pelo bem-estar social que ele faz essas imposições. Outra limitação administrativa. Você compra um imóvel e aí você pode construir em todo o imóvel? O que é que vocês acham? Você comprou um terreno, 20 por 30. Você pode construir em todo ele? Se você perceber, toda propriedade tem um recuo. Como é que a gente chama esse recuo das propriedades? São as famosas calçadas. Essas calçadas, elas existem porque os proprietários são bonzinhos ou porque é o município que obriga todo mundo a fazer esse recuo, a fazer a calçada? O que é que vocês acham? As calçadas existem porque os proprietários são bonzinhos ou porque é o município que exige? O município exige, professor. Então, a calçada é uma limitação administrativa.
certo? A calçada também é um tipo de limitação administrativa. Tá certo? Pessoal, e do mesmo jeito, eu queria que vocês entendessem a diferença da limitação administrativa para a ocupação temporária, para a requisição e para a servidão administrativa. Eu queria que vocês entendessem a diferença desses quatro. Tá certo? Até aqui alguma dúvida?